Olá, diamante da Nutri, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio dessa série de 7 episódios, onde eu vou ajudar você a emagrecer de forma leve até o verão, ainda em 2024. Se você já estava aí achando que era impossível emagrecer ainda este ano, saiba que assim possível, eu estou aqui para te ajudar a entender por que isso é possível, como isso é possível e para te levar até o seu caminho final. Então, assiste este vídeo até o final e todos os outros nossos episódios, que você não vai se arrepender e vai então conseguir acelerar seus resultados para emagrecer ainda em 2024. Bom, antes da gente começar, né, os nossos episódios, eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre como vai funcionar essa série aí, então, de 7 episódios que vai de hoje até o dia 4 de outubro. E aí você talvez esteja pensando, né? Nossa, mas então são 8 dias, né? Seriam 8 episódios. Sim, a gente vai finalizar esse oitavo episódio aí, né? De uma maneira um pouco diferente, mas depois eu vou falar um pouco mais para vocês sobre isso também, tá bom? Bom, mas agora eu quero te dizer que para poder, né, receber os outros episódios, como você recebeu esse, você vai precisar estar no meu grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não está lá, entra no meu link da bio no Instagram e entra no grupo do WhatsApp para você todo dia receber esse vídeo meu aqui. Ele vai estar disponível de hoje até o dia 4 de outubro, no link que eu vou enviar para vocês todos os dias às 20 horas lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, não deixa de entrar, não deixa aí de participar do grupo para você poder receber esses vídeos e todo esse conteúdo que eu vou fornecer para você. Não deixa também aí de chamar a sua amiga, aquela que sempre, né, vem falando com você que quer emagrecer, né, que quer mudar o estilo de vida. Então, envia esse vídeo aqui para ela também, né? Envia o link do grupo aí para ela, se você já está no grupo, né? Para vocês participarem juntas. Quando vocês estão juntas, com certeza o resultado é ainda melhor, uma motiva a outra. Então, não deixa de convidar aquela sua amiga. E aí, uma coisa ainda mais especial: lá no grupo vai estar disponível todos os materiais que eu vou fornecer aqui durante esses episódios, que vão ajudar vocês aí, né, a melhorarem ainda mais os seus resultados e também algumas estratégias. E se você quer ter ainda mais estratégias das que eu vou ensinar aqui nos episódios para você colocar em prática, já começar a acelerar seus resultados, não deixe de participar também do nosso grupo VIP. O grupo VIP, além desses episódios aqui que são liberados, né, que são de maneira totalmente gratuita, no grupo VIP você também tem acesso a conteúdos exclusivos, como estratégias da nutrição funcional e eficiente, receitas, orientações e momentos de tira dúvidas com a Nutri exclusivo lá no nosso grupo VIP. Então não deixe de participar. O precinho tá assim, ó, maravilhoso, apenas R$ 9,90 para você participar até o dia 4 de outubro. Você não vai se arrepender, porque todo o conteúdo que você vai estar lá, né, assim, tá de graça esse valor que você vai pagar, tá bom? Bom, então agora vamos lá, né, começar o nosso primeiro episódio. Eu quero dizer para vocês que hoje aqui, então, a gente vai conversar um pouco mais sobre por que é tão difícil emagrecer. Ah, Nutri, nossa, mas você vai falar por que é tão difícil emagrecer? Você não quer não é me ajudar a emagrecer? Por que que você vai falar desse assunto comigo? Então, eu vou falar desse assunto com você, Diamante, justamente porque eu quero que você alcance o seu resultado. E se eu fico falando que emagrecer é muito fácil e não te mostro, né, realmente por que é tão difícil emagrecer, por que é tão difícil, né, se livrar aí do efeito sanfona, aquele eterno engorda e emagrece, eu vou estar te enganando e eu não vou conseguir te ajudar. Então é por isso que nós, logo no nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante, sobre por que é tão difícil emagrecer e o que é que você tem que fazer para conseguir emagrecer de uma vez por todas. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que para emagrecer, você precisa fazer então aí o tão famoso déficit calórico, né? Afinal, o que é isso então? O que que é esse déficit calórico que todo mundo faz? Então, quando eu falo em emagrecimento, eu estou falando sobre comer menos do que eu gasto. Isso é o chamado déficit calórico. Acontece que quando a gente passa muito tempo comendo menos do que o que a gente gasta, a gente começa a entrar em efeito platô. O que que é isso? Uma dificuldade de perder peso, né? A perda de peso começa a não ser tão simples assim como a gente gostaria que fosse. Ou às vezes a gente começa a ganhar um pouquinho de peso, ou fica difícil
conseguir chegar no resultado desejado. E por que que isso acontece? Isso acontece devido a um mecanismo fisiológico do nosso corpo de proteção. O nosso corpo entende que quando a gente passa muito tempo comendo menos do que a gente gasta, que a gente está em perigo. E aí, então, ele usa esse mecanismo de defesa, que é diminuir ainda mais o seu gasto calórico, o que dificulta ainda mais o processo de emagrecimento. Então, você falaria assim para mim, não, então é muito fácil sair da peito à toa, eu vou comer cada vez menos. Só que uma hora fica insustentável, porque você começa a passar fome, e isso acaba prejudicando ainda mais o seu processo de emagrecimento, né? E até a sua saúde mental, se isso fosse feito a longo prazo. Então, é por isso que às vezes é tão difícil emagrecer e principalmente manter esse emagrecimento a longo prazo. Além disso, né, a gente também tem que levar em consideração que emagrecimento não é, como todo mundo diz, somente déficit calórico. Algumas coisas como o tabagismo, o sedentarismo, há algumas alterações na microbiota intestinal, algumas doenças endócrinas, enfim, né? Algumas outras coisas aí, como inclusive até, né, o consumo de alimentos ou utilização de produtos que têm muitas toxinas ambientais, né, que a gente chama de disruptores endócrinos, podem também atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Por que que isso acontece? Porque vai mexer lá ou, né, no seu metabolismo, na parte, né, endócrina, na parte dos hormônios, ou vai mexer aí também com a questão da fome e da saciedade, né? Então, algumas doenças endócrinas, por exemplo, acabam aumentando a fome, né? Ou acabam diminuindo o seu gasto, enfim. Isso tudo pode influenciar na sua perda de peso. É por isso que emagrecer não é tão simples como parece. Emagrecer é sim, né? É difícil. E é por isso que quando a gente vai com orientação, esse processo se torna mais simples e a gente consegue alcançar o resultado desejado. Além dessas questões, né, que eu tô falando do ponto de vista aí, né, físico, a gente tem também as questões comportamentais, as questões relacionadas, né, ao nosso comportamento, as questões em como a gente realmente enxerga a alimentação na nossa vida e na nossa rotina. E para isso a gente tem algo que a gente chama aí, né, de sabotadores. Esses sabotadores, né, eles podem ser de várias ordens. A gente pode ter um sabotador, né, com relação à ansiedade, pode ter com relação ao merecimento, enfim. Tem vários tipos de sabotadores. Eu vou deixar aqui para vocês, né, junto com essa aula. Vai aparecer aqui para vocês junto com essa aula alguns sabotadores, né, do processo de emagrecimento, e eu vou deixar uma caixinha aberta lá no meu Instagram para você me dizer se você tem alguns desses sabotadores aí, quais são os sabotadores que você tem e como você acha aí, né, que você poderia solucionar eles, eu vou te ajudar. E aí, né, com uma resposta de como é que eu faço isso com, né, os meus pacientes no consultório, porque isso pode te ajudar também, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês, vocês pausam o vídeo aqui, vai aparecer para vocês, né? Os sabotadores do emagrecimento, e eu quero que você me diga quais deles você tem, tá bom? E aí você comenta lá na caixinha quais deles você tem, e eu vou, né, te responder, né, como é que você pode solucionar esses sabotadores aí. Então, se você quer um grande feedback da Nutri, né, de como é que você pode solucionar esses sabotadores relacionados tanto ao comportamento, como eu também vou deixar aqui, né, depois do comportamento algumas questões aí do ponto de vista hormonal e físico que também pode influenciar. Se você tiver alguma delas, você deixa para mim lá na caixinha também, eu vou te dizer como é que você pode solucionar, tá bom? Então não deixe de pausar o vídeo, responder aqui para mim, que daí eu vou te, né, te dar um feedback sobre como é que você pode melhorar tudo isso. Lá no nosso grupo do WhatsApp, aquele que eu disse lá no início da aula para vocês entrarem, que o link está na minha bio, no Instagram. Eu vou disponibilizar algumas estratégias que eu utilizo aí com os meus pacientes para ajudar, por exemplo, aí quando vocês têm dificuldade com relação à saciedade, como é que a gente pode fazer isso? Quando você tem dificuldade com relação à questão de já estar muito tempo no processo de emagrecimento e agora está tendo mais dificuldade. Quando você tem aí dificuldade com relação ao doce, que acaba descontando as emoções, o doce, né? Ou a vida social, eu vou deixar
algumas, tá? Vou selecionar algumas dessas estratégias. Se você quer receber isso, entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Mas eu só vou liberar essa estratégia se vocês interagirem comigo no Instagram também, tá bom? Lá no grupo VIP, não se preocupe, quem tá no grupo VIP vai ter acesso a esse conteúdo bem exclusivo, com o áudio da Nutri, fazendo um bate-papo com vocês. Então, vocês vão ter isso de maneira bem exclusiva. Então, se você, né, não gosta muito de Instagram, não quer entrar no Instagram, não quer comentar, não quer falar, né, sobre isso, entra lá no nosso grupo VIP, vem participar dele que você vai ter acesso a algumas dessas estratégias. Bom, eu quero saber agora se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se esse nosso primeiro episódio foi relevante, se você já sabia, né, que todas essas questões acabavam interferindo no seu processo de emagrecimento, se você já sabia, né, que tudo isso podia atrapalhar o seu processo de emagrecimento, você sabia que era por isso que você tem tanta dificuldade para emagrecer. Me conta aqui, você sabia? Comenta aqui para mim se você já sabia sobre isso ou não, se você não sabia, né? Se você achava que realmente era só força de vontade para emagrecer. Me conta se essa informação foi válida para você. Bom, no nosso próximo episódio, amanhã, a gente vai conversar um pouco mais sobre como é possível emagrecer mesmo comendo sanduíche e pizza. E o melhor, emagrecer até o verão, emagrecer até o fim de 2024. Se você não quer perder de saber como é que você vai conseguir emagrecer mesmo comendo pizza e sanduíche até o verão, não deixe de participar comigo desse episódio amanhã. Eu te vejo lá. Beijinhos da Nutri.